Com você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao encontro. Nós estamos começando o encontro com Deus e o encontro também com você nesta noite. E como é bom poder estar aqui para louvar Deus com você. Aproveita para compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, esse nosso tempo aqui. Aproveita aí que você está com o dedinho nervoso aí, aperta e compartilha para nos ajudar a fazer com que a mensagem de Deus chegue mais longe. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética cristã, sobre como o discípulo pensa, o que ele faz, como ele age. Está aqui comigo hoje a Lu, ela está atrás das câmeras, daqui a pouco ela vem. E também a Olivia, que está ali brincando com o ursinho dela, super feliz, pendurada no carrinho. Olha que beleza, é Deus que protege, né? Muito bem, aproveita aí, vai compartilhando, eu vou compartilhar aqui também. Já vou abrir aqui para compartilhar com o pessoal. Ô Lu, você fez uma publicação aqui, nossa. Fez? Fiz, a gente faz amizade de namoro. Aí, a Luciana e eu hoje estamos fazendo 15 anos de namoro. Estamos felizes, né, Lu? Graças a Deus, né? Por isso que a gente vai cantar juntos hoje. Por isso que a gente vai cantar junto hoje. Não é só por isso também não, né? A gente sempre canta junto, né? Muito bem. Tá aí com a gente a Luciana e o Adilson. Graças a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Também a Silvana. Boa noite, Silvana. Quem mais está com a gente aí? A Raquel Carvalho. O Donizete está aí com a gente também. A Stephanie acabou de chegar. Sejam bem-vindos, viu? Para a gente começar e louvar a Deus juntos. Vamos louvar, Lu? Vamos cantar enquanto o pessoal está chegando aqui. Compartilha aí com seus amigos, tá bom? Compartilha a nossa transmissão para a gente ir um pouco mais longe. Deixa eu mudar aqui. Não, tá. Pode vir aqui, Lu. Beleza. Oi, pessoal, boa noite. O que você tem a dizer para as pessoas, Lu? Aqui estou muito feliz de estar aqui. Tem que falar mais alto que o microfone está aqui, ó. Tem que falar alto, né? Estou feliz de estar aqui essa noite. Você está feliz de namorar comigo 15 anos? Estou feliz de você ser meu namorado. Ficaria mais 15 e mais 15, viu, meu bem? Então tá bom, né, gente? Ela falou que ficaria mais 15 e mais 15. Sim. Muito bem. Já compartilhou aí? Compartilhe com seus amigos, tá bom? A gente vai cantar uma música que a gente gosta muito. A tua palavra... Pode segurar. Isso. A tua palavra escondi e guardei no meu coração. Vamos louvar? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, meus vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi,
para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus 11 talentos são para te servir. Meus bens preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém, amém. Vamos fazer uma oração? Vamos falar com Deus? A gente vai agradecer a Deus pelo privilégio de ter mais esse dia, de poder ter esse encontro com Ele, com os nossos irmãos. Agradecer sua vida que está aí nos acompanhando, né? Que Deus te abençoe. Várias pessoas aí com a gente. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, pelo privilégio de poder saber que nós somos teus, nós te somos uma oferta, ó Deus, nós pertencemos ao teu povo e ao teu reino. Isso alegra os nossos corações e nos consola no dia da adversidade. E nós estamos aqui hoje, Deus, para buscar a tua presença, para pedir que o teu Espírito Santo venha sobre nós e nos edifique, nos console e nos sustente. Ó Pai, nós vamos meditar também na tua palavra e eu peço que o Senhor, ó Deus, nos faça entender e, sobretudo, praticar a tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar mais uma canção? Essa é bem animada, hein? Eu quero que você se alegre no Senhor aí onde você estiver. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. És a nossa segurança, e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. És o Deus da nossa vida, nossa esperança aqui, e a certeza de um futuro pleno de alegria em ti. Essa nossa segurança e a chance de recomeçar. És a nossa companhia, o amor que vem nos abraçar. Por isso te adoramos, Senhor. És o motivo da canção e o nosso Salvador. Por isso te adoramos, Senhor. Maravilhosa graça que nos alcançou. Amém, amém. Aproveite para pedir sua oração. Lá no finalzinho, eu vou orar pelo seu pedido, tá bom? Então aproveite esse tempo e a gente vai cantar mais uma canção que tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre ética cristã, sobre quem nós somos, sobre o que nós fazemos, e isso é muito importante, essa canção tem muito a ver. Vamos lá? Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo
que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável. Se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão. E assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar, sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Amém. Amém. Lu, faz uma oração pra gente. Deixa eu chegar o microfone mais perto de você. Vamos orar com a Luciana. Pai bendito, nós te louvamos porque o Senhor é Deus bondoso, amoroso, que cuida de nós, Deus, e que acima das circunstâncias das nossas vidas, o Senhor está ali, Deus, todo o tempo conosco, Pai. Obrigado, Jesus. Que nós possamos procurar, Deus, fazer a Tua vontade, Deus, procurar e nos esforçar para agradar ao Senhor, Deus, ocupar nossa mente com aquilo que é bom, que é reto, que é puro, Deus, que agrada ao Senhor. Mas nos ajude, Deus, porque nós somos pó, somos fracos e precisamos do Senhor, Deus. Fica conosco em todo o tempo, Deus, porque nós somos Teus. E nada podemos, nada fazemos, Deus, nada nós produzimos de bom, senão em Ti, Deus, que é a própria bondade, Deus. Nós Te louvamos, porque o Senhor é nosso Pai, ouve a nossa oração, recebe os nossos louvores, a nossa adoração, Deus, e ainda se importa com a nossa vida, Pai. Agora eu peço que o Senhor abra nossos corações, nos dê entendimento, Deus, dê toda a sabedoria do Teu Espírito Santo para a vida do Anderson, para que nós possamos aprender da Tua palavra, que é viva e produz vida em nós, para nós podermos, Deus, dar vida lá fora, aqueles que estão mortos, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos neste momento, em nome de Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Amém.
Muito bem, deixa eu voltar esse microfone para cá. Você pode pegar sua Bíblia? Obrigado, Lu. Você pode pegar sua Bíblia? Abre sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Abra lá comigo, nesse texto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ética cristã. Ok? Já pegou sua Bíblia? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Deixa aberto aí que daqui a pouquinho a gente vai ler, tá bom? Muito bem. Não sei se você já ouviu esse termo na igreja, talvez sim, talvez não, na igreja que você frequenta. Se é aqui na nossa igreja, talvez você já ouviu algumas vezes, mas não é tão frequente a gente usar esse termo. Mas eu estou dando início hoje a uma série que vai nos acompanhar ao longo desse mês de junho, que tem a ver com ética cristã. Exatamente, ética cristã. Provavelmente você lá na faculdade ou mesmo na escola, nas aulas de filosofia, você já deve ter ouvido falar sobre ética. Muito provavelmente. Ética tem a ver com aquilo que nós somos, e eu quero anotar aqui para você não esquecer, tem a ver com aquilo que nós somos, da própria identidade, e tem a ver também com o que fazemos, ou até mais, como fazemos. Não é? Então, ética tem a ver com isso. E a fé cristã também tem uma definição muito importante, está lá no cerne do que nós somos, que define quem somos e define o que nós fazemos. É óbvio que a ética cristã, infelizmente, tem sido negligenciada absurdamente, até pelos próprios líderes muitas vezes. Só que isso aí dá origem, infelizmente, ao que a gente vai falar de uma fé sem ética. Seria uma fé hipócrita, não é? Seria uma fé de aparência, mas não uma fé real. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos descobrir que o que nós somos o quê? Discípulos de Jesus, ok? Nós somos discípulos de Jesus. E o discípulo de Jesus tem por missão o quê? Imitar o mestre. Né? Se você for no princípio, na definição do que é ser discípulo ou do discipulado, lá no mais simples, você vai descobrir que o discípulo é um imitador do mestre. O discípulo é aquele que se modela para se parecer com o seu mestre, não é? E o que nós fazemos, não é? Mas se o discípulo imita o mestre, então o discípulo vai pensar, ok? Ele vai sentir e ele vai agir como o mestre. E veja que aqui a gente tem uma descida, pensa, sente, age, ok? Então, se a gente for pensar ética cristã, que tem tudo a ver com a doutrina cristã, com o ensinamento que a Bíblia nos traz, nós vamos descobrir que a ética cristã é a definição de quem nós somos. E somos o quê? Discípulos de Jesus. Discípulo faz o quê? Discípulo pensa como mestre, o discípulo sente como o mestre e o discípulo age, ok? Ele vai agir como o mestre, certo? Uma pausa aqui rápida, só para a gente abrir um parênteses aqui importante. Quando eu estou falando de ética cristã, isso aqui independe do grupo cristão que você segue. Talvez você diz assim, mas isso aí deve ter a ver com quem é presbiteriano, quem é da Igreja Assembleia de Deus é diferente. Não. O que nós vamos conversar nessa série que começa hoje, vai até a última quarta-feira de junho, é aplicável a todo mundo que tem, todo cristão, todos que professam a fé em Cristo Jesus. Mas e para católico? Também, tá bom? Se você se diz cristão, e como cristão, óbvio, se você é cristão, então você é um discípulo. Deve ser um discípulo. Se até agora você não entendeu o que é discípulo, então essa série é uma boa oportunidade para você entender isso. E que faz o quê?
trabalha, se dispõe e deixa o Espírito Santo trabalhar para que você pense, sinta e haja como Jesus Cristo, como o seu mestre, não é? Afinal de contas, você e eu somos discípulos. É óbvio que costumes vão variar, porque há uma diferença entre costume e princípio. Costume tem a ver com coisas que eu gosto de fazer, que o meu grupo faz, não é? Que o pessoal da igreja onde eu congrego faz, que é muito peculiar a nós. E tem princípio. Princípio se aplica a todos os cristãos, de qualquer comunidade, de qualquer tradição, e é sobre isso que nós vamos falar. Agora, costumes pode variar, não é? Dependendo do grupo cristão que você frequenta, isso talvez você se vista diferente, se reúne em dias diferentes, em horários diferentes. Nas reuniões lá do seu grupo, da sua comunidade cristã, talvez é um pouco mais avivado, ou talvez é um pouco mais tranquilo. Isso são costumes, isso não se trata do que nós vamos conversar aqui, tá? O que nós vamos conversar aqui se trata de princípios. E isso está lá na base da nossa ética, dos nossos valores, da nossa identidade cristã, ok? Beleza, então. Pensando nisso, não é? Então que nós somos discípulos e o que nós fazemos é pensar como mestre, sentir como mestre e agir como mestre, então tudo começa aqui, ó, no pensar. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:8, é aquele texto que eu pedi para você abrir, ele faz questão de tratar um pouco sobre isso lá. Porque para Paulo e para todos nós aqui, cristãos, discípulos, o pensar é muito importante, porque tudo começa no pensar, certo? Então olha lá comigo o versículo 8 de Filipenses 4, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tá vendo? Então, o mestre nos aponta essa direção aqui pela Escritura do que nós devemos pensar. Então ele vai dizer o que a gente deve pensar. E aí Paulo continua dizendo no versículo 9: o que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Olha que interessante. Tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês perceberam que eu estava praticando, aí ele diz, isso praticai. Então Paulo aqui está transmitindo um princípio, que não é um princípio que ele está só falando. Diz mais, ele diz assim, ó, você aprendeu, você recebeu, você ouviu, mas você também viu em mim, na minha vida prática, esses princípios. Então, praticar isso também. E aí ele termina dizendo, e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Veja aqui que o apóstolo Paulo faz questão de pontuar, então, algumas coisas importantes sobre o que deve ocupar o nosso pensamento, e ocupando o nosso pensamento vai determinar os nossos sentimentos e as nossas ações. E a primeira coisa que Paulo vai falar aqui que é importante, ele diz que o que a gente pensa deve ser verdadeiro. Ok? Primeira coisa, tudo o que for verdadeiro. O discípulo de Jesus se ocupa, ou ele ocupa a sua mente com a verdade. Nossa, pastor, mas que coisa mais óbvia, né? Afinal de contas, a própria Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz para nós assim, aquele que segue a Jesus, que mentia, agora já não deve mais mentir, não é que fale a verdade uns aos outros, enfim. Ok? Só que é mais que isso. O discípulo de Jesus, ele não só fala a verdade, mas veja, lembrando, é o que ocupa o nosso pensamento, tá? Não necessariamente está falando aqui do que a gente está falando, né? Veja, não tá, que o discípulo de Jesus fale a verdade. Óbvio que tem que falar a verdade, mas ele está indo mais profundo que isso. O que ocupa o pensamento do discípulo deve ser verdadeiro. Isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Na época em que se fala e se repete tanto na ideia de fake news, né?
daquilo que é mentira, daquilo que é falso, a gente está exposto, nós estamos expostos o tempo todo a valores fake, a ideais fake. Se você for pensar, isso aplica a tudo. Por exemplo, vai dizer na televisão que você deve ter o corpo daquela maneira, que você deve ter aquele estilo de vida, que você deve ter aqueles bens para você ser feliz. Então, a TV, o mundo, o tempo todo está querendo imprimir em nós valores, vários ideais, várias metas, vários sonhos. E muitas vezes o que eles estão fazendo é vendendo produtos para a gente. E nós estamos comprando isso. E aí o apóstolo Paulo diz assim, tudo que é verdadeiro ocupe o seu pensamento. Se a gente for parar para pensar tudo que é verdadeiro, em tudo que é verdadeiro, a gente vai jogar um monte de coisa fora. Porque esse mundo vende para nós muitas ilusões. Ilusões. E o que é verdadeiro é aquilo que tem essência, é aquilo que não passa, é aquilo que de fato é prioridade. Se a gente for pensar, por exemplo, uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que a gente tenha muitas coisas. Pois é, quando você olha para a Bíblia, parece que o que é verdadeiro, uma vida feliz não é uma vida que tem muito, mas é uma vida que é muito. É muito como? Em relacionamentos, com Deus. Quando a gente para pensar na velhice, né? No fim da vida, muitas coisas mentirosas desmancham, derrete e fica só aquilo que realmente vale a pena. Se você analisar no fim da vida de uma pessoa que se preocupou muito com a beleza, com a estética, você pode ver que o fim da vida, de uma vida natural, de uma vida longa, é a velhice. E a velhice não tem beleza estética necessariamente, é um outro tipo de beleza. É uma beleza muito mais interior, é uma beleza de história, é uma beleza de valores, de legado, e não uma beleza estética. Só que perceba quanto dinheiro foi gasto para manter essa beleza estética, e cirurgias, e intervenções, e tantas coisas do tipo, dizendo que aquilo é que realmente importa. E às vezes relacionamentos, família, coisas de valor vão sendo jogadas fora. E aí lá no fim da vida, acaba a beleza, acaba tudo, e olha-se para trás e descobre que viveu uma vida de mentira. Ou viveu uma vida com expectativas mentirosas. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que o discípulo de Jesus é aquele discípulo que olha para esta vida entendendo a verdade. Que verdade? Que essa vida é passageira. Que essa vida, você não precisa de muito. Que nós estamos aqui como peregrinos. Aqui não é a nossa morada eterna. Não. O discípulo de Jesus, ele olha para os bastidores das coisas. Ele não fica olhando para o espetáculo, para o show da vida. Não. Ele procura entender o que está por trás, o que é duradouro, o que é real. Daí, se for bem a fundo, nós vamos descobrir que o discípulo de Jesus, ele pensa no que é verdadeiro, logo, ele não vive uma vida iludida. Ele vive uma vida com o pé no chão. Ele vive uma vida sem fantasias. Ele vive uma vida real. Então, o discípulo de Jesus, ele cai em pecado, ele pode ser tentado e cair e tudo? Pode, e acontece. Mas quando ele coloca na mente tudo que é verdadeiro, digamos, tem uma cena muito interessante em Provérbios. Lá no início de Provérbios, lembrando, Provérbios é um livro de sabedoria, não é? É o conselho de um pai para um filho. É interessante que lá o autor, ele diz assim, olha, cuidado, jovem, se você for se deitar com uma mulher casada, com uma mulher adúltera. Por quê? Porque você vai achando que não vai te trazer nenhum prejuízo e que você está na grande vantagem. E aí esse conselho, né, esse conselheiro lá de Provérbios diz para esse jovem assim, mal sabe você que você está indo como ovelha para o matadouro, porque o marido dessa mulher, quando descobrir, não terá piedade de você. O discípulo de Jesus é o cara que enxerga essa cena com os olhos reais. Ele enxerga essa cena não como uma oportunidade de prazer, mas como se expor a perigo, como a uma situação de tragédia e não de virtude, e não de vantagem. Então o discípulo de Jesus, ele olha para esta vida entendendo que está
detrás dos bastidores, onde isso pode me levar, o que isso pode me causar. Ele não é um sujeito cego para as coisas, ele não vai em qualquer modismo, ele não segue por qualquer caminho. Por quê? Porque ele enxerga o que é verdadeiro. Então, quando o apóstolo Paulo diz que, você, discípulo de Jesus, ocupe a sua mente com o que é verdadeiro. Não se iluda, seja realista, saiba quem você é e saiba o que Jesus te chamou para fazer. Mas o texto continua, ele vai dizer que tudo que é verdadeiro, e ele diz mais, tudo que é respeitável. Respeitável, ok? Vamos ver o que é respeitável, né? Nós vimos que o discípulo ocupa a mente com o que é verdadeiro e agora com o que é respeitável. A ideia de Paulo aqui com respeitável é alguma coisa que é pura. A palavra que a gente poderia colocar aqui para substituir respeitável seria tudo que é puro, não é? Ele inclusive vai falar isso um pouco adiante, mas em especial aqui a ideia de puro, algo dedicado, consagrado, separado para Deus. Ele diz assim, sua mente deve estar naquilo que é verdade, sua mente deve estar naquilo que é sagrado, naquilo que é de Deus. Porque aqui Paulo está querendo resgatar um conceito muito importante para o cristão e que a gente acaba perdendo ao longo da caminhada, que é o conceito de uma vida cultica. Como assim, pastor? O que é uma vida cultica? Deus não tem com você só um horário marcado, domingo, às 19 horas, para você vir aqui à igreja prestar culto a Ele. E aí você entra aqui no prédio da igreja, adora a Deus, né, louva, e aí o pastor fala amém, e você vai para casa, e quando você vai para casa o culto acabou. Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, a minha mente, o meu corpo, a minha vida, a Bíblia vai falar que é morada de Deus. Na verdade, o templo não é esse lugar onde eu estou aqui, essa construção. O templo é o meu corpo. A Bíblia fala que eu sou como que um vaso onde Deus habita. O conteúdo desse vaso é a presença de Deus. E constantemente, todo dia, 24 horas por dia, tem um culto acontecendo aqui. Tem um culto. Quando você está lá na sua casa, conversando com a sua família, está acontecendo um culto e você está servindo a Deus, não é? Esse servir a Deus, esse cultuar a Deus é constante. No seu trabalho, você está ali trabalhando, pois é, você está cultuando a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, mesmo que escreveu esse texto aqui, diz que nós não devemos trabalhar, servir à vista dos homens, para agradar os homens. Nós devemos trabalhar para glorificar a Deus. Inclusive lá no trabalho que você faz. Eu não sei onde você trabalha, mas onde quer que seja, lá você está cultuando a Deus. Quando você está ouvindo uma boa música, é quando você está se divertindo, quando você está comendo, quando você está conversando com alguém, todo esse momento você está cultuando a Deus, está acontecendo um culto. Deus está sendo servido. Aí, a grande questão, a sacada do que ele está falando, quando ele diz assim, tudo que é respeitável, ele está querendo dizer que tudo que passa pela sua cabeça e, obviamente, te faz sentir e agir, tudo isso deve ser uma expressão de culto a Deus. Isso deve ser uma expressão de temor a Deus. Nós já conversamos outros momentos sobre o que é temer a Deus, né? E a gente entendemos juntos aqui, que temer a Deus é levar Deus em consideração. Amanhã eu quero ir lá para Ribeirão Preto e eu quero passear no shopping. Eu não sei se os shoppings já abriram, né? Mas, por exemplo, eu quero ir lá amanhã em Ribeirão Preto e quero passear no shopping. Beleza, tem algum problema nisso? Nenhum. Mas entenda uma coisa, passear no shopping também é um culto a Deus. Então, quando você for lá, pense o seguinte, e se Jesus estivesse no shopping comigo? E se Jesus fosse num shopping, como é que ele iria? Será que ele gastaria muito dinheiro? Será que ele comeria demais? Será que ele assistiria esse filme? Será? Então, essa é a grande questão, não é? Essa é a grande pergunta. Eu até indico para vocês esse livro aqui que é muito, muito, muito legal. Esse livro se chama Em Seus Passos, O que Faria Jesus?
Essa é uma pergunta fantástica. Inclusive, é uma pergunta que inspirou a nossa irmã Elizabeth hoje, lá aí na página da igreja. Se você não assistiu, depois assista. Ela faz uma reflexão, um vídeo curto de uns 4 minutos. Ela faz uma reflexão com essa pergunta, que é título desse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Vale muito a pena assistir e vale muito a pena pensar nessas coisas. Então, tudo que é respeitável, a ideia de tudo aquilo que seja consagrado, que leve Deus em consideração. Então, o cristão é aquele que não fica se iludindo, não é? Porque ele pensa no que é verdadeiro, ele não fica com modinha, ele não fica com ilusões, com paixões, não. Ele pauta a sua vida no que é verdadeiro, ele pauta a sua vida, seus pensamentos no que é respeitável, ou seja, consagrado. Vou até anotar aqui na frente, ó, algo que seja consagrado, né, a Deus, mas diz tudo que é justo, tudo que é justo. Aí a ideia de justo aqui é fabulosa, justo. O discípulo de Jesus é aquele que ocupa seu pensamento com tudo que é justo. O que é justiça? A palavra grega que o apóstolo Paulo usa aqui é dikaios. E dikaios significa dar a Deus o que é de Deus. Dar aos homens o que é dos homens. Logo, o discípulo de Jesus pensa. O seu pensar é um pensar, eu vou até anotar essa palavra aqui na frente também, é honesto, honesto. Isso aqui, ó, é vital, especialmente nos nossos dias, em que todo tempo as pessoas estão querendo tirar proveito, as pessoas estão querendo explorar, as pessoas estão querendo surrupiar o que é de Deus, o que é dos outros, não é? Então o apóstolo Paulo diz que o discípulo de Jesus, na ética cristã, porque somos discípulos, o que nós fazemos? Nós pensamos aquilo que é justo. A gente não fica gastando a mente pensando aquilo que desagrada a Deus, pensando em como tirar proveito dos outros. Não, a nossa mente tem prazer em colocar cada coisa no seu devido lugar. O meu coração é de Deus, meu tempo dedico à família, dedico ao trabalho, dedico à obra de Deus. Eu coloco cada coisa, sabe? Como se a nossa vida aqui tivesse uma prateleira e em cada tivesse, né, uma estante, e nessa estante prateleiras, e em cada prateleira tem o seu nome, tem a coisa ideal, tem o certo, tem a prioridade, Deus, família, igreja, trabalho, lazer, não é? E aí a gente coloca cada coisa no seu lugar, alinhando as coisas, tudo no seu devido lugar. Então, o discípulo de Jesus, ele pensa aquilo que é justo, aquilo que é honesto. Ele dá aos seus irmãos, ao próximo, o que é para ser dado ao próximo. Ele não tem prazer em desonestidade, ele não tem prazer em desorganização, ele não tem prazer em desordem. Cada coisa no seu lugar. E ele diz mais, tudo que é puro. Aqui agora ele vai usar, agora essencialmente, a palavra puro. E quando eu quero dizer puro aqui, eu quero que você pense nisso, ó. Consciência. Acho que está escrito certo. Tomara que esteja. Se estiver errado, me perdoe. Consciência. Aqui a palavra puro é a ideia de sem mancha. Tudo que é puro, tudo que não tem mancha, tudo que não tem peso, tudo que não gera culpa, seja isso que ocupe o seu pensamento. Tudo aquilo que não te traz pesar. Porque aqui, ó, quando ele fala de respeitável, que os seus pensamentos sejam respeitáveis, ou seja, que eles sejam consagrados, que os seus pensamentos agradem a Deus, que os seus pensamentos não sejam pecaminosos. Agora aqui ele vai dizer que seus pensamentos sejam puros e não gerem em você uma má consciência, mas uma boa consciência, não é? Que não gere em você culpa, que você não tenha pesar depois de pensar, lembrando que todo pensar leva ao quê? A sentir, e todo sentir leva a agir, não é? Então eu penso o que é verdadeiro,
sinto o que é verdadeiro e vou agir de uma maneira verdadeira, respeitável, justa, honesta, pura, de boa consciência. Mas se eu não cuido do meu pensar, óbvio, daqui a pouco eu sinto e vou começar a agir de maneira mentirosa, desrespeitosa para com Deus, injusta para com Deus e para com as pessoas e de uma maneira a trazer pesar e culpa para a minha vida. E por fim, ele vai falar de boa fama. Boa fama. Que o pensar do discípulo deve ser de boa fama. E aqui uma curiosidade. Até agora, parece que isso aqui tinha muito a ver só com a gente, né? Meu pensamento é verdadeiro, meu pensamento é respeitável, meu pensamento é justo, meu pensamento é puro. Mas agora o meu pensamento também deve ter boa fama. Só que quem dá a fama não somos nós, são os outros. Os meus pensamentos devem me levar a sentir e agir de uma maneira em que isso traga uma boa fama, ou seja, um bom testemunho. O discípulo de Jesus ocupa seu pensamento com coisas que possam promover o seu testemunho, que possam levá-lo a ser luz na vida das pessoas, a ser luz no mundo, a ser sal da terra, como a Bíblia vai dizer que nós, cristãos, somos como que luzeiros num mundo escuro. E então a nossa presença vai iluminar, vai trazer segurança, vai trazer verdade, vai trazer boa consciência, vai trazer direção para as pessoas, não é? E mais, que nós somos sal, então nós vamos temperar o mundo, nós vamos preservar o mundo do apodrecimento, como o sal tinha aquela função de preservação. Então quando ele diz que o discípulo de Jesus, porque imita Jesus, então ele tem um pensamento com coisas de boa fama, então nós temos que ocupar a cabeça com aquilo que promove o reino de Deus, que traz boa visibilidade, bom testemunho para a nossa vida. Lembrando que o que eu penso, vou sentir e vou agir, ok? Quando eu olho para esse contexto todo, vamos tentar redesenhar tudo que a gente esquematizou aqui. Perceba comigo. Nós estamos falando sobre ética cristã, não é? Então nós estamos falando sobre valores e comportamento, tá? Como ética, o que a gente entende por ética cristã é aquilo que a ética é aquilo que nós somos, que define o que nós somos. E nós entendemos que somos discípulos e que também define, por consequência, o que nós fazemos. O discípulo faz o quê? Segundo o apóstolo Paulo, ele pensa, sente e age como Jesus, não é? Lembra disso? Eu vou pensar, vou sentir e vou agir como... Vou anotar aqui para você não esquecer. Jesus. Não sei se você está vendo, mas aqui eu acho que falhou a caneta. Não vai dar para ver legal. Mas ó, eu vou pensar, eu vou sentir e eu vou agir como Jesus, ok? Então penso, sinto e ajo como Jesus. E aí, olhando para a pessoa de Jesus, que conclusão eu vou chegar? Que Jesus é a verdade, não é? Eu sou o caminho, verdade e a vida. Então, em Jesus, ele pensava e sentia e agia de forma verdadeira. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o que é consagrado, respeitável, ou seja, separado para Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o justo. A própria Bíblia vai chamar Jesus de o justo, não é? E é aquele que nos justifica. Por quê? Porque ele dá para Deus o que é de Deus, ele obedece a Deus e por fim se sacrifica dando justiça a Deus, não é? E ele também dá a nós a graça e ele é puro, porque Jesus plena boa consciência, porque diz a Bíblia que ele foi tentado como nós, mas sem pecado, e boa fama, bom testemunho. Jesus é aquele que as pessoas olhavam para ele, né? E dizia: esse fala como quem tem autoridade e não como os religiosos hipócritas. Por isso, como discípulo de Jesus, o que eu faço? Eu penso como Jesus. Eu ocupo o meu pensamento com o que é verdadeiro. Eu ocupo o meu pensamento com o que é respeitável, consagrado a Deus. Eu ocupo o meu pensamento com aquilo que é honesto. Eu dou a Deus o que é de Deus. Eu dou ao meu irmão o que é dele. Eu penso coisas puras. Eu tenho uma boa consciência. E eu também ocupo o meu pensamento com coisas de boa fama, que promovem o testemunho. Por quê? Porque depois que eu penso, eu vou começar a sentir.
E depois que eu senti, isso inevitavelmente vai me levar a agir. Agir como? De forma verdadeira, respeitável, justa, pura e de boa fama. Meus queridos, Paulo então, depois que ele termina tudo isso dizendo, ó, o que deve ocupar o pensamento de vocês é isso. Porque isso estava em Jesus e como discípulos isso deve estar em vocês, porque também esteve em mim. Paulo está dizendo, Paulo não foi uma exceção à regra. Pelo contrário, ele diz assim, o que vocês me ouviram falar, o que vocês aprenderam, que eu ensinei a vocês, e o que vocês me viram fazer. Olha, isso é muito forte, né? O que vocês me viram fazer. Ele diz, isso praticai. Isso o que, Paulo? O que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e de boa fama. Isso. E aí, ele diz, terminando, e o Deus da paz. Qual que é o resultado, pastor? Se eu me preocupar com a ética cristã, em ser um discípulo e fazer o que Jesus fez, pensando como ele, sentindo como ele e agindo como ele, o que vai acontecer com a minha vida, pastor? Como eu vou ser? Como eu vou me caminhar? Como é que vai ser a minha vida? Paulo termina dizendo, e o Deus da paz, o Deus da paz será convosco. Ele está dizendo que quem vive assim tem comunhão, usufrui da boa companhia, usufrui da bondade do Deus da paz. O que ele está dizendo é que a gente vai ter paz. Na companhia desse Deus, nós teremos paz. Quando você olha para uma pessoa que vive na mentira, ela não tem paz. Quando você olha para uma pessoa que não é respeitável, ela parece que é feliz, não tem paz. Quando você olha para uma pessoa desonesta, ela parece ser bem-sucedida, ela não tem paz. Quando você olha para uma pessoa impura, uma pessoa debochada, depravada, ela parece gozar dos prazeres da vida, mas ela não tem paz. Quando você olha para uma pessoa que gosta daquilo de má fama, que gosta do vucu-vucu, que gosta do mal feito, ela pode parecer uma pessoa alegre, mas ela não tem paz. O que eu desejo para a sua vida é que você tenha a paz de Deus. Amém? Esse foi o nosso primeiro estudo sobre ética cristã. Eu gostaria muito que você, nesses dias, pensasse sobre isso, sentisse isso e agisse dessa maneira, conforme o nosso Mestre Jesus. Nós vamos chegar até o fim do mês de junho pensando quem somos, pensando o que nós fazemos e como nós fazemos. O que somos, hoje nós já vimos, discípulos. O que nós fazemos? Nós pensamos, sentimos e agimos como Jesus. Como fazer isso? É o que nós vamos conversando quarta-feira a quarta-feira até o fim deste mês, tá bom? Que Jesus te abençoe e que nos abençoe em todos esses caminhos. Eu quero orar por você, orar pela sua vida. Nos pedidos que nós temos aqui, vamos ver os pedidos que nós temos. Até agora temos o pedido, deixa eu ver, a Sueli pedindo oração para a família dos líderes espirituais, amém, amém, que Deus abençoe, né? A dona Cecília pedindo oração pela sua família, e aí a Sueli diz em especial para o reverendo Antes, a Lu e a Olívia, amém, obrigado minha irmã. Também oração para o Carlinho, irmão da Ju, né? Vamos orar pelo nosso irmão Carlinho. Isso, são os pedidos que nós temos aqui. Então, quero orar pela sua vida, encerrando essa nossa transmissão e que a palavra de Deus possa encontrar abrigo em boa terra do seu coração, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta noite e pela tua palavra. A tua palavra nos guia a toda a verdade, a tua palavra é a verdade. E nessa noite, ó Deus, nós vimos um pouco sobre a ética cristã, sobre os valores de fazer parte do teu reino, sobre quem nós somos e o que nós fazemos. E hoje, ó Deus, nós aprendemos que precisamos cuidar primeiramente dos nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos sejam justos, sejam amáveis, tenham boa fama, que os nossos pensamentos realmente resplandeçam, eles reflitam a beleza do Mestre que é o Senhor. Nos ajude nessa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados e, ó Deus, nos ajude a avaliar dentro de nós quais são os nossos valores. Nós precisamos ser cristãos que realmente refletem a beleza do Teu Filho Jesus.
Nós não podemos ser mais um grupo de hipócritas, porque disso o mundo já está cheio. Deus, eu quero pedir a tua bênção hoje sobre a vida do Carlinho, que o Senhor cuide do nosso irmão que está em tratamento, que o Senhor o faça recuperar completamente em nome de Jesus. Eu oro por todas as famílias da igreja, pelas pessoas que estão aí me acompanhando, que eles possam, ó Deus, ser alcançados pelo Senhor, pela tua mão, e que o Senhor abençoe nesta hora a nossa igreja. Em nome de Jesus, esteja conosco, nos sustentando. A dona Cecília também pediu por sua família. Abençoe tua serva, Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco e que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Que Jesus te abençoe. Domingo, não esqueça, nós temos o nosso culto às 19 horas. Sábado também, 11 da manhã, nós temos o culto infantil. Se você não acompanhou o culto de semana passada, então entra aí na nossa página, procure no nosso canal no YouTube, você vai ver o culto infantil de sábado. Foi muito especial, foi abençoador, né? Nós aprendemos com a tia Lu uma história sobre gratidão. E sábado, agora, 11 da manhã, vai ter uma nova historinha. Então nos ajude a divulgar, é uma forma de alcançar as crianças, família, os familiares também, não é? E no domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto aqui. Que Jesus te abençoe, te guarde e te sustente a cada dia. E se Deus quiser, em breve, estaremos juntos de novo, tá bom? Forte abraço e até lá.